Olá, tudo bem? Hoje gostaria de trazer para vocês uma passagem que se encontra em Lucas 15, a passagem que vai falar sobre o filho pródigo. Desde já peço a vocês que se inscrevam no canal, aperte o sinozinho das notificações para você não perder nada. Hoje nós vamos falar sobre essa história grandiosa, então você está mais do que convidado a fazer parte dessa aula. E se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe grandiosamente. Então vamos meditar aqui em Lucas 15 e eu vou explicar para vocês e vou tentar ir pausadamente para não ficar nenhuma dúvida. Então vamos abrir aqui Lucas 15 e vamos meditar nessa passagem e extrair o máximo do texto para vocês. E diz assim: E Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. E logo aqui, amados, nessa primeira parte, a gente já tira uma lição, né? Aqui vai falar que ele tinha 2 filhos e o mais novo decidiu pedir a sua parte da herança. Muitas das vezes a gente toma decisões erradas nas nossas vidas. E não foi diferente com esse jovem. Ele tomou uma decisão errada. Decisões essa que mudariam a sua vida de uma maneira terrível, né? Então a primeira lição que a gente toma é de que não devemos tomar decisões precipitadas. E o primeiro de tudo, sem pedir direcionamento a Deus. A tendência, quando a gente toma decisões erradas, sem pedir direcionamento a Deus, é sempre dar errado. Por isso, sempre coloque o Senhor Jesus em primeiro lugar nas suas decisões. Às vezes, pode até parecer difícil aquilo que Deus quer para as nossas vidas, mas na verdade Ele está trilhando o caminho correto. Por mais que tenha dificuldades, aflições, que vamos passar por momentos difíceis, né? Por vales, por deserto, mas sempre vai ser a melhor decisão e não a nossa, nunca será a nossa. Então, baseado nisso, eu queria trazer um versículo para você que vai explicar de uma maneira mais clara possível como realmente as coisas acontecem. E para tudo na Bíblia, ela vai ter um versículo, um texto que vai te direcionar a muitas das vezes a não tomar a decisão errada. E eu gostaria de trazer aqui em Jeremias 17:9, vai dizer assim: O coração é mais enganoso do que qualquer outra doença, é incurável. Olha que forte. Quem é capaz de compreendê-lo? Na verdade, esse jovem, ele foi incentivado pelo desejo do seu coração em viver algo novo, né? E aí mora o perigo. Quando a gente decide, muitas das vezes, dar ouvido ao nosso coração, às vezes o nosso coração está magoado, às vezes o nosso coração ele está firmado em alguma coisa que a gente muito almeja, né? E que muitas das vezes não é a mesma vontade que Deus. E a gente acaba caindo, a gente acaba, né, quebrando a nossa cara. Então, a palavra de Deus, ela tem uma resposta para tudo na minha e na tua vida, querido. Mas vamos continuar. Você vai ver que tem várias lições nesse pequeno texto, nessa pequena passagem para as nossas vidas. E depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então aqui em Lucas, do versículo 14 ao 16, ele vai falar essa passagem tão forte, né? Veja só, uma pessoa que tinha tudo na casa de seu pai, né? Que vivia muito bem, creio eu, que tinha riquezas, que não faltava o que vestir, não faltava o que beber, né? Não faltava o que se alimentar, e por uma decisão errada, chegou a desejar a comida dos porcos. Olha o quão grande, enganoso, muitas das vezes, o nosso coração, os nossos pensamentos, né? E quão significativo as nossas decisões erradas. Somos direcionados muitas das vezes a fazer o que queremos, o que pensamos. E quando a gente quebra a cara, aí vem aquele sentimento de angústia, de desprezo, né? De solidão. Mas eu preciso te dizer que Deus, ele não te abandona
em momento algum. Deus, ele sempre vai estar com você nos piores momentos da sua vida. Eu quero compartilhar com vocês aqui um provérbio que ele vai retratar exatamente toda essa situação, que se encontra aqui em Provérbios 14:12, que diz: há caminhos que parecem certo ao homem, mas no final conduz à morte. E aqui a gente não está falando de morte física, na verdade, nós estamos falando aqui de uma morte espiritual, né? Devido ao caminho errado que esse jovem ele decidiu trilhar, ele acabou sendo conduzido à morte espiritual, porque ele achava no seu coração que ia viver uma vida feliz, que ia viver de festas, de balada, né? Que ia viver uma vida tranquila, e no final acabou que foi tudo decepção. Foi exatamente isso que esse jovem passou. Ele achou que o caminho era correto, mas que acabou levando para a sua morte. E aqui eu não estou falando de morte física, eu estou falando de uma morte espiritual, porque naquele momento ele estava acabado. Naquele momento ele estava completamente vivendo uma vida de miséria, em um momento de desprezo, em um momento de humilhação. Muitas das vezes a gente se lembra do nosso Pai Celestial. E aí muda todas as situações, muda todo o quadro. Aí começa a aparecer aquela voz que é Jesus. E quando Jesus ele entra no nosso coração, aí tudo muda, tudo começa a dar certo. Aí a gente primeiro bate o arrependimento no nosso coração, né? Primeiro a gente começa a pensar e dizer por que eu fiz dessa forma, né? Por que eu não fiquei lá na casa do meu pai? Porque lá eu tinha tudo, né? E a gente trazendo para os dias de hoje, muitas das vezes a gente sai da casa do Senhor, né? A gente abandona os caminhos do Senhor. E depois, quando a gente quebra a cara, a gente lembra, por que eu não estava lá na casa de Deus? Por que eu não estava buscando na presença de Deus? Então, por um momento, ele passando por toda essa situação contrária, esse vento, aí veio no coração dele um desejo, né, de retornar. E aí, continuando a história, vai dizer assim, o resto do texto: caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Olha que forte, olha que tremendo. As coisas começam a mudar. As coisas começam a mudar quando a gente verdadeiramente entende e se arrepende, sabe? Que no nosso coração, aí sim o nosso coração começa a pensar de uma forma correta, né? Aí aquele jovem, ele bateu, caiu em si no seu coração, e aí primeiro ele lembra dos empregados. Vê só quantos empregados tem na casa do meu pai, e que eles têm comida porque se alimenta bem, né? Porque creio eu que seu pai era um ótimo patrão, né? E assim, os seus empregados tinham do bom e do melhor. E naquele momento ele diz: na casa do meu pai tem tantos colaboradores que estão comendo do bom e do melhor, e eu estou aqui vivendo essa vida, essa miséria. Aí ele toma a decisão correta: eu vou me levantar, me porei de pé e vou até meu pai. E aí, todo arrependido, ele vai dizer para ele: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. E meu amigo, eu preciso te dizer uma coisa: quando a gente diz, Deus, Senhor Jesus, me perdoa por minhas falhas, me perdoa por meus pecados, me perdoa se eu falei algo contra alguém, me perdoa se eu faltou a fé, me perdoa se minha boca saiu uma palavra que não era da tua vontade. Meu querido, as coisas vão mudar da água para o vinho. Sabe por quê? Nós temos um Pai no céu que ele fica o tempo todo de braços abertos para nos receber. A Bíblia vai dizer que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E olhando mais para essa parte do texto, a gente pode tirar mais uma lição: a humildade. Quando a gente tem a humildade, quando a gente reconhece nossas falhas, quando a gente reconhece nossos erros, aí sim, tudo vai mudar. Tudo se transforma. Quando reconhecemos que somos falhos, cheios de defeito, que somos pó e que Deus é tudo em nossa vida, quando a gente tem esse sentimento de humildade, aí eu te digo,
que o céu, ele entra com providência na minha e na tua vida. E para deixar isso mais claro, nada melhor do que dentro da palavra de Deus, né? A gente buscar essas concordâncias. E aqui em Provérbios 29, o verso 23, ele vai dizer: o orgulho do homem humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Ah, que palavra maravilhosa. Isso é tremendo, meu amigo. O orgulho tem matado muitas crentes. Pessoas que são cheias de vanglória, né? Pessoas que acham que se ela não fizer determinadas coisas, ninguém mais vai fazer. Se acha a última bolacha do pacote. E não é bem assim. A Bíblia diz que aquele que se humilha, o Senhor exalta. Então a gente precisa buscar cada dia mais essa humildade nos nossos corações. Vamos continuar. E a seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu até seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-o. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. O pai avista ele de longe e se alegra no seu coração. Parece que já esperava a volta daquele menino. Do mesmo jeito é o Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes a gente se afasta dos caminhos dele, mas em nenhum momento ele te abandonou. Nenhum momento ele me abandonou. Ele está de braços abertos me esperando e te esperando. Quando o pai vê aquele jovem, corre em direção a ele, abraça ele, manda preparar tudo. Calçado, o que vestir, o que beber, e ainda manda preparar o bezerro mais cevado que tem. Porque o Senhor Jesus Cristo vai dizer que no lugar da nossa angústia, da dor, foi dado dupla honra. Quando eu e você reconhece que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, quando entregamos nossas vidas a Ele verdadeiramente, aí Ele nos acolhe de braços abertos, sabe? E aí o quadro muda completamente. Olha só, aquele menino não tinha nada naquele momento. Mas quando ele reconhece, quando ele se humilha, que ele volta para os caminhos do Senhor, aquele homem se torna abençoado mais uma vez. E você sabe por que Deus ele age dessa forma comigo e com você? Aqui em Romanos, o capítulo 5, verso 8, vai dizer assim, ó: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Não importa, meu querido, não importa a situação que você está, não importa o pecado que você cometeu, né? Ele fez o sacrifício maior morrendo por mim e por você. Agora, claro, não podemos usar isso como desculpa para ficarmos errando, né? Porque ele mesmo disse: vai e não peque mais. Então, naquele momento, o seu pai estava esperando ele de braço aberto. E o Senhor nos espera de braços abertos a todo momento. Mas o que precisamos gerar no nosso coração é o desejo de sempre continuar focado, firmado na presença de Jesus Cristo. Firmados na palavra, porque é só ela que nos dá direcionamentos corretos para uma vida cristã abençoada na presença de Deus. E continuando o texto, a palavra do Senhor vai dizer aqui no verso 25 ao 28, enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, e quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhes: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. E o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Veja só, meus queridos, dentro da casa do Senhor vai acontecer exatamente a mesma coisa. Vai ter pessoas que vão olhar para você depois que você se arrependeu, depois que você resolveu fazer o que era certo. E quando Deus começar a te honrar, que Deus começar a te coroar de volta, vão começar a falar: ele errou, ele fez isso, pecou, escandalizou o nosso nome e agora é preparada uma festa, é colocado lugar de honra para ele. Não vai faltar isso. Preciso te falar que não vai faltar isso na nossa vida. Vai sempre existir alguém para me apontar e para te apontar.
Sabe por quê? Porque somos seres humanos, somos falhos, cheios de defeito e devemos continuar firme na presença do Senhor. Eu vou te falar uma coisa agora. As pessoas que estão na igreja para olhar a vida de alguém e que muitas das vezes acontecem situações como uma passagem como essa e que decide sair da igreja ou se ira no seu coração, é porque nunca esteve na igreja com alvo em Jesus Cristo. É porque o seu alvo estava em olhar para a vida de alguém. É porque seu alvo estava em olhar para cargos, que estava em olhar para ministério, para honra. E na casa do Senhor a gente tem que olhar para Cristo. Faça o seu melhor para Deus, porque Ele que vai te honrar. Agora veja o que a palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 5-8. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. Meu querido, para de olhar para a vida de alguém dentro da igreja que está prosperando, alguém que ministra bem, que tem eloquência, aquele que louva bonito. Não se importa com isso. Não se importa com isso de jeito nenhum. Continua fazendo a obra do Senhor, sabe? Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Nada que você faz para Deus vai ficar em vão, meu querido. Porque Ele sempre nos promete que um dia enxugará dos nossos olhos toda lágrima. No lugar de tristeza, será transformado em alegria. A gente vai viver a nossa eternidade cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor. Então, para que se preocupar? Agora veja a continuação do texto, né? O versículo 31 e 32. E disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. O que o pai estava querendo dizer aqui para este filho era que o filho estava perdido, ele tomou decisões erradas, mas que tudo o que o pai tinha era dele também. Ele tinha ficado com seu pai, verdadeiramente trabalhado, tinha se empenhado, tinha dado o seu melhor ali com seu pai, mas não precisava no seu coração gerar essa amargura pela felicidade do seu irmão que voltou, né? Porque a riqueza que o pai tinha, os bens que o pai tinha, era dos dois, independente que o mais novo decidiu gastar tudo o que tinha. Mas muitas das vezes a gente precisa olhar para o nosso. Ele precisava ter olhado naquele momento para ele. Ah, tá, eu vou me alegrar com meu irmão sim, porque meu irmão estava perdido. E a minha vitória é a vitória do meu irmão. Precisamos, nos dias de hoje, manter essa ideia e esse consentimento de querer amar. Precisamos amar as pessoas que estão do nosso redor. Às vezes é mais fácil apedrejar, às vezes é mais fácil lançar palavra do que dizer, ó, cara, vem cá, vem aqui, meu irmão, me dá um abraço, o que é que você está passando? Então, aquele pai naquele momento, ele dá um exemplo, né? E ele diz, ó, em vez de você estar amargurado, em vez de você estar triste, vamos comemorar junto conosco, porque o seu irmão, ele estava morto, e agora foi achado e está vivo, está alegre, né? Decidiu fazer a escolha certa, voltar para casa. E aí eu queria deixar um texto para vocês que explica exatamente o que eu quero te falar, o que exatamente está falando o verso 31. Romanos capítulo 12, o verso 15, o Senhor vai dizer assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Meu amigo, a Bíblia tem resposta para tudo na tua vida. É o manual do crente. O Senhor vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento, por não examinar as Escrituras. E quando a gente decide ler, se aprofundar, a gente encontra a resposta para tudo. O nosso manual é a Bíblia. Continua cada dia mais tentando buscar da presença de Deus. Eu sei que tem muita gente que o dia é corrido, as dificuldades, e a gente acaba colocando empecilhos e que não tem tempo. Mas consagra ao Senhor ali um pedacinho do seu tempo, busca, sabe? E eu creio que Deus, ele, de uma forma ou de outra, ele vai ajustando isso também na tua vida. Mas a gente precisa tomar o primeiro passo. A iniciativa tem que ser nossa. Então, se você gostou dessa passagem bíblica, se esse estudo tocou no teu coração, eu te peço encarecidamente que você curta esse vídeo, que você siga o nosso canal, que ative o sininho da notificação para você não perder nada e que Deus te abençoe grandemente e fica na paz de Jesus. Amém?